Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe este sábado abençoado, nesse dia 7 de junho, que o Senhor possa abençoar a sua vida. E nós estamos começando o nosso devocional aqui na Capela Imstevanato, e você aí na sua casa, você aí ou indo para o seu trabalho, mas de qualquer forma que o Senhor abençoe a sua vida. E vamos começar da melhor maneira possível, orando e buscando o nosso Deus. Então, se você pode, se você consegue, se você tem essa disponibilidade, se curve diante do Senhor, coloque-se de joelho no seu lugar e vamos orar e buscar o nosso Deus. Nós te agradecemos, Senhor, por mais esta manhã, Senhor Jesus. Pedimos a Ti, Senhor Jesus, que o Senhor venha sobre cada um de nós. Coloca as Tuas mãos, Senhor, e o Teu poder venha sobre as nossas vidas. Nos dá paz, Senhor Jesus, nos dá alegria, Senhor Jesus. Que o Senhor possa vir, Senhor Jesus, sobre cada um na particularidade, Senhor. O Senhor sabe o que está se passando no coração de cada um dos Teus filhos, Pai. O Senhor sabe, Pai, as dificuldades, as lutas, mas o Senhor também sabe, Senhor, da alegria, da tranquilidade que há, Senhor. Nós pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor possa derramar a Tua bênção sobre cada um, Senhor. Sobre cada um de nós, Senhor Jesus, o Senhor venha manifestando a Tua bondade, o Teu amor, a Tua paz, a Tua alegria. Senhor Jesus, que o Senhor possa reinar, Senhor Jesus, nos nossos pensamentos, no nosso coração. Que nesta manhã, Senhor Jesus, que nós nos colocamos diante de Ti, nos consagramos ao Senhor, possa ser uma manhã e um dia cheio da Tua presença, Pai. Um dia cheio da Tua paz, Senhor. Nos guia, nos conduza, Senhor Jesus, em todo o caminho. Nos faz viver, Senhor, nas Tuas promessas, Senhor Jesus, na Tua palavra. Reina, Senhor, sobre o nosso coração e sobre cada um de nós, Senhor. Pedimos, Senhor, a Tua bênção, Senhor Jesus, sobre essa igreja local aqui no Mandaqui, na pessoa do pastor Joel, da Léo, Senhor, que são os Teus filhos, Senhor, aos quais o Senhor escolheu para liderar e assim dirigir este rebanho, Pai. Que o Senhor venha dar força, que o Senhor venha dar alegria, que o Senhor venha dar saúde, que o Senhor venha dar paz sobre a vida dos Teus filhos, Senhor, capacitando a vida deles, fortalecendo, Senhor, a vida deles, e assim também a cada líder, Senhor, que ajuda, que auxilia, Senhor, no cuidado, no pastoreio. Deus, que o Senhor possa abençoar essa comunidade, Pai. Coloca as Tuas mãos sobre cada membro, sobre cada congregado, que o Teu cuidado, o Teu amor, a Tua paz esteja sobre cada um dos Teus filhos que aqui, Senhor Jesus, se colocam diante de Ti e fazem, Senhor Jesus, assim a igreja local, Pai. Derrama a Tua bênção, Senhor Jesus, o Teu cuidado. Nós pedimos, Senhor, nesta manhã, Pai, que o Senhor venha falar, Senhor, ao nosso coração, através do louvor entoado, através da palavra pregada, que o Senhor possa, Senhor, manifestar a Tua glória, o Teu poder, a Tua graça, a Tua misericórdia sobre nós, e através de nós, Senhor Jesus, o Senhor possa, Senhor Jesus, falar, Senhor, e reinar, Senhor, neste lugar, Pai. Pai, Tu sabes, Senhor Jesus, cada luta, Senhor, que passamos e enfrentamos, e aquele que está, Senhor, no momento de deserto, Senhor, dá, Senhor, sobre essa vida a sobriedade, dá sobre esse Teu filho, Senhor, a Tua paz, dá, Senhor, sobre essa vida, Senhor, a direção, Pai, para, Senhor Jesus, que ele possa caminhar, Pai, para fora desse deserto, mas que cada um de nós, Senhor Jesus, que vivemos e passarmos pelo deserto, possamos sair, Senhor, mais parecidos com Jesus, mais firmes na fé, mais, Senhor, convictos e com certeza, Senhor Jesus, da nossa vida, Senhor, com o Senhor, Pai. Deus, manifesta a Tua paz, manifesta a Tua graça, manifesta, Senhor, o Teu poder neste momento, Senhor, de devocional, nesse tempo ao qual separamos para o Senhor neste sábado, Senhor. Que o Senhor seja louvado, engrandecido, bendito. Que o Senhor, o Teu nome seja glorificado através de nós, em nós, Senhor, em tudo que realizarmos e fazermos, Senhor. Em todas as palavras, Senhor, e atitudes que tomarmos nesse dia, Pai. Nas nossas reações, que o Teu nome seja engrandecido, glorificado. E que assim possamos viver, Pai, para glorificar e adorar a Ti, Senhor, o nosso Deus, o nosso Rei, o nosso Senhor, Pai. Assim nós oramos, Senhor Jesus, e pedimos, Senhor, ser conosco, Deus. Ser conosco, Senhor, nesse sábado. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, fazer, Pai, aquilo que não podemos fazer, Pai.
Que o Senhor possa dirigir a nossa mente, o nosso coração. Que em tudo, Pai, possamos contar com o Senhor e termos a certeza e convicção de que o Senhor se faz presente em nossa vida, Pai. A Ti a honra, a Ti a glória, Senhor, e a Ti o louvor. Neste momento, Senhor Jesus, ao qual nós vamos cantar, que o Teu nome seja louvado, engrandecido e a adoração suba diante da Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor e engrandecer o nome dEle em nome de Jesus. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Eu creio, Senhor, sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. Eu creio a Ti, Senhor, a Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Hoje é um novo amanhã, sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. Se você crer, pra você, preparado pra mim. Eu creio, preparado pra mim. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus, Jesus, eis-me aqui. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aplauda ao Senhor, engrandeça o nome do nosso Deus. Aleluia, obrigado pastor Tiago, obrigado Thalita, que Deus abençoe vocês. Bom, neste sábado estamos encerrando a nossa temática, a presença de Deus no deserto. A presença de Deus no deserto, semana 23. Estamos encerrando, porém,
não podemos deixar a palavra se encerrar na nossa vida e precisamos continuar guardando, Senhor, a palavra do nosso Deus em nossa vida, vivendo essa palavra ao qual nós ouvimos toda essa semana e muito edificou e falou às nossas vidas, que você possa reter e guardar a palavra do Senhor na sua vida, para que você possa viver essa palavra. E nesse dia 7 de junho, nesse sábado, na página 201 da Agenda Apacentai, temos o texto, Salmo 23, o verso 4. Salmo 23, o verso 4. E a palavra do Senhor diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. O pastor Joel escreve a seguinte aplicação na Agenda Apacentai: o bordão e o cajado representam o poder da palavra de Deus para dar direção e corrigir rotas. Portanto, quando você caminha no deserto, precisa ter consigo a certeza da presença de Deus. E isso acontece quando os valores de Deus estão sendo honrados e respeitados nas suas atitudes, palavras e reações. Meus irmãos, nós temos olhado na vida de Oséias, o homem a qual atendeu à vontade de Deus, e quando Deus mandou, ele foi e obedeceu. E aquilo que Deus mandou não era algo fácil a ser vivido, não era algo tranquilo a ser vivido. Não era algo ao qual nós aceitamos de bate-pronto, porque a bênção nós aceitamos de bate-pronto. A conquista, aquilo que é bênção e aquilo que é de alguma maneira bom para nossas vidas, nós aceitamos assim com tranquilidade. Mas aquilo que de alguma maneira afeta a nossa vida no sentido de, quem sabe, trazer algum constrangimento, aquilo que de alguma maneira nos traz alguma tristeza, isso nós não aceitamos de bate-pronto. Mas Oséias, em sua vida, ele aceita de bate-pronto a palavra do Senhor, mesmo que isso ia trazer constrangimento, mesmo que isso ia trazer vergonha, mesmo que isso ia trazer sofrimento na vida dele. E ele o faz numa convicção de fé, numa certeza de que o nosso Deus é um Deus que sabe o que é melhor para as nossas vidas. Até mesmo enquanto os momentos e a situação naquele primeiro instante vem a parecer ruim, o nosso Deus sabe o que é melhor para mim e para você. E ele confia em Deus, e por confiar em Deus, ele segue aquilo que Deus está mandando na vida dele. E isso traz um aprendizado para mim e para você. Não importa a circunstância, nós precisamos obedecer a Deus. Não importa a situação, nós precisamos obedecer a Deus. Independente se naquele momento, naquela situação, possa até parecer um momento ao qual vamos sofrer ou ter alguma dificuldade, algum constrangimento, ou até mesmo alguma vergonha, nós precisamos crer que o Senhor sabe o que é melhor para nós, porque Ele sabe. Então, ainda que nós venhamos passar por um vale de sombra, um vale de morte, nós precisamos continuar a crer e entender que não precisamos temer. Não precisamos ficar com medo, porque o Senhor está conosco, porque o Senhor é aquele que nos garante. Então nós não temos que temer. Isaías 41, o verso 10, a palavra do Senhor diz: não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou força, sim. Eu o ajudo, sim. Eu o seguro com a mão direita da minha justiça. E é o Senhor que nos sustém, é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que está no controle da nossa vida. Por isso não podemos deixar de maneira alguma de estar ao lado do Senhor e não podemos deixar de obedecer o nosso Deus.
porque é Ele que nos sustenta. Então, se for na dificuldade que nós precisamos passar e viver neste momento, saiba que é o melhor de Deus para mim e para você, e é Ele que vai estar nos sustentando, é Ele que vai estar nos segurando, é Ele que vai estar nos protegendo. Então você não precisa temer, você não precisa ter medo, você não precisa ficar receoso. Pastor, mas essa situação ao qual eu estou vivendo é tão difícil. Saiba que o Senhor sabe que ela é difícil, mas saiba que Ele está com você nessa dificuldade. Então nós precisamos confiar em Deus, nós precisamos de fé, e a palavra do Senhor, ela é assertiva nisso, porque a palavra do Senhor diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra, da palavra de Deus. Então nós precisamos ter a palavra em nosso coração, nós precisamos andar pela palavra de Deus, guardar a palavra do Senhor. E João 14, o verso 23, Jesus responde, e Ele diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para Ele, e faremos nele morada. Quando nós guardamos a palavra do Senhor, atestamos que amamos Jesus. E quando nós amamos Jesus, Ele nos ama, e não só nos ama, Ele mora dentro de nós através do Espírito Santo. Mas o que quer dizer com isso? Se o Espírito Santo está em nós, Ele é maior que qualquer dificuldade, maior que qualquer problema, maior que qualquer situação. Não importa o deserto ao qual passamos, se o Espírito Santo está em nós, certamente vamos ver o final do caminho, vamos sair do deserto. E se não sairmos do deserto, Ele vai transformar o nosso deserto, Ele vai fazer rios correrem sobre o deserto, Ele vai fazer caminho em cima do deserto, e nós viveremos na certeza e na convicção de que Ele fará coisas novas em nossas vidas. Então nós precisamos guardar a palavra no nosso coração, amarmos o nosso Deus. A palavra do Senhor diz que aquele que ama Jesus, esse teme, ele guarda a palavra de Deus, ele vive a palavra de Deus. Esse guardar não é simplesmente colocar no bolso. Esse guardar é um sentido de ter a palavra no coração para viver a palavra. Porque nós só vivemos aquilo que conhecemos, irmãos. E não adianta eu falar assim: eu vou viver a palavra de Deus, eu vou viver na presença de Deus, eu vou viver aquilo que Deus tem para mim, mas eu não conheço a palavra, eu não conheço aquilo que Deus tem para mim, eu não conheço aquilo que Deus tem para a minha vida. Por isso eu preciso dessa palavra, eu preciso viver essa palavra, e para viver essa palavra eu preciso conhecer essa palavra, eu preciso colocar ela no meu coração. Josué, capítulo 1, o verso 8, a palavra do Senhor diz, a Vivian vai colocar aí na tela, Josué 1:8, a palavra do Senhor diz para Josué: não cesse de falar desse livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. E então você prosperará e será bem sucedido. Deus poderia olhar para Josué, e o que me intriga nesse texto é que Deus poderia olhar para Josué e falar assim: guarde a palavra, no sentido de você ler, no sentido de você estudar, de você ter essa palavra para você viver. Mas a primeira coisa que Deus fala para Josué é: não deixe de falar a palavra. Não cesse essa palavra da tua boca. E hoje em dia o que mais se vê na vida é cristão que retém a palavra. Até tem a palavra, mas não fala a palavra, não prega a palavra. São agentes da 007 dentro do seu trabalho. Ninguém sabe que é cristão, ninguém sabe que é de Deus. Ele tem medo de falar a palavra, ele tem medo de se expor. E aí, dessa forma, peca, erra, e o pior, não vive a palavra. Nós precisamos viver a palavra, e essa palavra precisa estar na nossa boca. Nós precisamos falar, porque quando nós falamos, nós comprometemos, e quando nós nos comprometemos, nós vivemos. Então, se você quer viver e falar e viver as coisas de Deus acontecer na sua vida, comece a buscar a palavra de Deus, sim, ler, meditar, mas enquanto você medita, enquanto você lê, fale a palavra de Deus. Fale para o seu vizinho,
Fale para os seus parentes, para a sua parentela. Fale no seu trabalho da palavra de Deus. Não deixe essa palavra morrer na sua boca, mas que a sua boca fale dessa palavra. E assim você vai viver essa palavra. João capítulo 6, o verso 63. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Se nós tivermos essa palavra, viveremos, irmãos. Tem muita gente que não está vivendo. Tem gente que está sobrevivendo. Nessa sobrevivência das angústias, das dificuldades ali, vive cansada, vive abatida, vive desesperada, vive sem esperança. Isso é, não tem vida, sobrevive. Mas se nós queremos viver, e aí viver é realizar, é fazer, é conquistar, é estar ativo, numa vida ao qual passamos sim por dificuldades, mas passamos de cabeça erguida. Se nós queremos viver, nós precisamos da palavra de Jesus. Nós precisamos da palavra do Senhor, porque ela é Espírito, ela é vida sobre nós. Saiba disso. Se você quer viver a palavra de Deus, se você quer viver a vida de Deus em você, saiba que o Senhor tem vida para você, o Senhor tem vida para você, mas você precisa meditar, você precisa olhar para a palavra, você precisa estar conectado na palavra. Passe por dificuldades, sim, passaremos. Passe por momentos de deserto, sim, passaremos por momentos de deserto, mas se estivermos com a palavra do Senhor em nossa vida, se estivermos ligados na videira verdadeira, certamente esse deserto não será lugar infrutífero. Certamente esse deserto não será lugar de morte. Certamente esse deserto não será lugar de desespero. Pelo contrário, se você tiver a palavra do Senhor em você, esse deserto será lugar de manancial. Esse lugar será lugar de vida, de esperança. Porque é isso que acontece para aqueles que estão diante do Senhor. É isso que acontece naqueles que estão no deserto, mas com o Senhor. Porque a palavra do Senhor, lá em Oséias 2,14, diz que o Senhor atrairia o seu servo ao deserto, para ele lhe falar o coração. Mas na continuidade do texto, o Senhor, através da vida de Oséias, começa a falar aquilo que ele iria fazer. Sobre esses que ouvissem e ouvirem do Senhor a palavra, aqueles que ouvirem a palavra de Deus. Esses que ouvirem, o deserto não será lugar de deserto, de desespero, de luta, de problemas, então somente, mas será um lugar de manancial, porque o Senhor fará coisas novas. O Senhor fará coisas novas, realidades novas serão sobre as nossas vidas se nós estivermos ligados na palavra do Senhor. Tenha a palavra do Senhor na sua vida, meu irmão. Busque ler, meditar, mas fale também a palavra. Pregue a palavra do Senhor. Pregue sim com a sua vida, mas fala, irmão. Abra a sua boca. Que essa palavra flua de você de uma forma que as pessoas sejam alcançadas através da sua vida. E conforme você fala, você aprende, você vive, você se compromete, e essa palavra é avivada dentro de você, e o Espírito te vivifica, e o Espírito te faz prosperar em meio ao deserto. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus pela sua palavra, que você vive a palavra do Senhor. E a oração do dia é pela amplitude da visão com respeito ao tamanho de Deus. E assim, desvalorizarmos as obras do maligno. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, muito maior é o nosso Deus do que aquilo que o inimigo tenta semear e fazer em nossas vidas. O nosso Deus é tremendo. Então, nós precisamos ter essa amplitude da visão com respeito ao tamanho de Deus. Vamos orar?
Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, nos ajuda, Senhor, a termos a amplitude da visão ampliada, aberta, Senhor, para vermos o Teu tamanho, Senhor. O Senhor é um Deus enorme, o Senhor não tem limites, o Senhor não tem limitações. O Senhor é um Deus totalmente, Senhor, exaltado, glorificado, e o Senhor está acima de tudo e de todos, Senhor. Nos ajuda a ver, Senhor, o quão grande o Senhor é, Pai, para que assim possamos, Senhor, entender que as dificuldades, os problemas, que Satanás e seus demônios não se comparam nem um pouco perto do Teu tamanho e da Tua grandeza, Deus. Que possamos ter esse entendimento de que o Senhor é maior que todas as coisas e que no Senhor podemos vencer todas as situações, circunstâncias, e que no Senhor já vencemos o maligno, Senhor, porque o Senhor já fez a vitória e já realizou a vitória na cruz do Calvário, e nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nos dá a Tua graça e que venhamos ter esse entendimento e viver assim dessa forma. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. E glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Bom, quero lembrar aos irmãos aqui da igreja local, numa daqui, que amanhã nós temos o nosso culto de Santa Ceia da Unidade. E às 10 horas da manhã estaremos como corpo e família. Eu não estarei porque pastoreio a igreja lá no Jardim Teresa, mas estará um povo aqui abençoado, cheio de Deus, estando em volta à mesa do Senhor. E você que é da nossa igreja local, não pode faltar. Você tem esse compromisso marcado às 10 horas da manhã para termos esse tempo de Santa Ceia da Unidade. Pastor, eu trabalho, não vou conseguir estar. Às 18h30 para aqueles que trabalham e não podem estar na ceia, às 18h30 aqui na Capela Hermes Stevanato, teremos uma celebração de ceia e você assim poderá participar da ceia do Senhor. E às 19 horas temos o nosso culto de adoração e comunhão. E você que está longe ou você que está perto é nosso convidado. Para quem está perto, estamos na Avenida Ultramarino, número 616. E você que está longe, está impossibilitado de vir e quer participar, nas nossas redes sociais, tanto no YouTube quanto no Facebook, @OBPC, manda aqui, você pode acessar nesses horários, às 10 e às 19 horas, e assim participar de um culto abençoado. Você que é da nossa igreja local, tem um compromisso marcado, 10 horas da manhã, Santa Ceia da Unidade. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, que você tenha um dia cheio da presença de Deus, que você conte com a Igreja do Brasil, para Cristo manda aqui, pois temos um compromisso de vida, que é amar Deus, pessoas e servir. Estenda as suas mãos palmadas, curve sua cabeça. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus o Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo, que unifica todos os crentes em toda a face da terra, seja sobre a sua vida, hoje e para todos sempre. A igreja diz amém. Que Deus te abençoe, um forte abraço e tamo junto.